bem? Tudo bom, Rodrigo? Ouvi falar que você já usa computador pessoal em casa mesmo desde os anos 80, é isso? Na verdade, meu primeiro computador foi em 82, que eu comprei. Naquele TK82C, que acho que a maioria aqui que está hoje na internet não lembra, mas os velhos do COBOL e do Assembly lembram disso aí. Eu gravava na internet, usava fita cassete para guardar imagens. E depois disso tive minha primeira conta de e-mail foi em 88. Meu primeiro computador conectado na internet foi em 89, que era um terminal VT100. Você tinha e-mail já em 88 por causa de instituições acadêmicas? Instituições acadêmicas, foi na Você faculdade. era pesquisador também, né? Não, estava no curso de graduação, fui lá e pedi uma conta de e-mail. Descobri que lá tinha uma conta de e-mail e achava uma coisa maravilhosa, porque eu tinha uma conta de e-mail, eu participava de e daí naquela época não tinha browser, né? Você ia no Telnet, no Gopher, tinha os vários tipos de serviços. E uma das coisas que tinha lá no e-mail era o mailing list. E tinha a Brasnet. A Brasnet era uma mailing list dos brasileiros que estavam fazendo pesquisa no exterior e onde os brasileiros aqui do Brasil alimentavam de notícias. Então era uma coisa absolutamente incrível, porque de repente você não precisava esperar uma semana para chegar ao jornal e saber o que aconteceu no Brasil. Todo dia você sabia no final do dia, no começo do dia, o que aconteceu no dia seguinte, porque alguém aqui na IBM postava. O pessoal da IBM que eram os mais entusiastas disso. Então o pessoal postava notícias e a gente recebia todo dia aquele notícias e lia lá tudo que aconteceu no dia anterior. Era uma coisa maravilhosa. Ainda assim, pela ordem dos fatos que você colocou, você teve computador em casa e e-mail antes mesmo de se formar, então não é que de repente, por causa da graduação, você virou meio geek. Você se formou, na verdade, em engenheiro mecânico. Exatamente. Eu formei em engenharia mecânica em 92. Então, na verdade, eu tinha tudo isso. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas acho que eu sempre usei a tecnologia como uma ferramenta e não como um fim por si só. Então, foi influência da família ter computador em casa em 82? Não, meu pai ninguém mexia nada no computador. Na verdade, eu sabia que o computador estava acontecendo, achava bacana. Teve uma oportunidade única que aconteceu quando eu tinha acho que 11 anos. Eu peguei umas férias, eu fui para tinha uma colônia de férias de programação, chamava Computer Camp aqui em São Paulo. E era um negócio assim, era o Nerd Fest de São Paulo, né? Imagina aí 40, 50 garotos de 10, 11, 12 anos aprender a programar por 2 semanas. Ficava num quarto, triliche, 12 moleques por quarto. Era uma estrutura muito ruim, mas tinha um salão de acampamento mesmo. De acampamento, uma colônia de férias, mas de programação. E tinha um salão cheio de Apple II, cheio. E daí você ia lá, e os caras davam aula. O que você quer aprender hoje? Logo, Basic, quer montar computador. E, puta, foi demais. Isso foi em São Paulo mesmo? Em São Paulo, acho que ele tá Itapecerica, alguma coisa assim, que era um negócio. Que ano mais ou menos? Foi 82, por volta disso. Caramba. Fazia 6, 7 anos que tinham fundado a Microsoft, por exemplo. O Esse sistema operacional era uma coisa super recente. Não, eu tenho fita cassete da Microsoft. Programas da Microsoft que eram vendidos em fita cassete. Assim, porque naquela época, daí, quando eu comprei o meu primeiro computador, que era esse TK82, ele carregava os programas por fita cassete. Então tinha lá as fitas cassete, era a época de CP500, não sei se você lembra dessas coisas, mas era bem o dinossauro da internet. Em 82 eu tinha 1 ano de idade, ainda não programava. E daí a gente aprendia, né? Logo, Basic, esse tipo de coisa. Daí eu fui para a faculdade, comecei a aprender a trabalhar, adorava, né? Entusiasta mesmo do computador. E já tinha faculdade de computação? Já tinha análise de sistemas lá, mas eu estudava engenharia mecânica. Mas usava Foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Mas eu usava muito computador no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu fazia um curso lá de CAD, de Computer Aided Design, né? De manufatura remota. Então, os arquivos de CAD eu programava no Next. Então, aquela empresa Next lá do Steve Jobs, eu usei o Next Cube, o computador lá, que era um computador maravilhoso, era lindo. A gente programava lá, era um Unix, e a gente programava a simulação de robótica, simulação de manufatura, esse tipo de coisa.
É uma coisa bem... A faculdade estava muito na frente nesse sentido, né? Era bem bacana. E como o pessoal falava sobre isso em termos de negócio? Assim, era o futuro ou era uma oportunidade madura? Ninguém olhava o negócio. Todo mundo olhava isso, de novo, como a tecnologia. Eu lembro que eu cheguei na faculdade, na primeira semana que eu cheguei na faculdade, baixou a polícia no dormitório do lado onde eu morava. Do lado. No dormitório do lado baixou a polícia. FBI, polícia. Baixaram 100 policiais e prenderam um aluno. O aluno era o Morris. Morris foi o primeiro vírus que teve na internet. E o cara era o filho de acho que o pai era pesquisador, alguma coisa assim. Ele aprendeu como funcionavam os vírus e lançou o verme Morris, que era um worm, né? O worm ele ia crawling pelos computadores e ele conseguiu parar os computadores dos Estados Unidos. Em 88. Eu falei, caramba, tem uma coisa muito estranha, né? Um moleque na faculdade, que está sentado do meu lado, consegue fazer isso, vamos descobrir o que é. Mas era muito mais um negócio pelo entusiasmo que pelo business, né? Pelo business eu só fui olhar isso em 98. E aí você já tinha começado a trabalhar, no mercado financeiro? Trabalhava no mercado financeiro, trabalhava no Garantia, como analista de investimento, uma vida nada a ver com computador, né? E daí, em 98... Isso então foi porque você começou a pensar em negócio, daí você saiu da... Mas daí eu fui pensar em negócio, em como fazer a vida, né? O que era o que eu queria pra minha vida. E daí, beleza, fui trabalhar no mercado financeiro, legal. Mas daí, naquela época eu estava começando a ver a internet vir, né? Tava vindo os browsers, a Amazon, eBay, todas essas empresas começando a lançar, e os IPOs, e o entusiasmo no mundo. E daí, poxa, em 98 já estava numa ascensão forte. Eu falei, putz, caramba, tem uma oportunidade aqui no Brasil. Quem era o grande líder da internet naquela época era a Booknet, né, que é o do Jack London lá. Então, era a Booknet, era o Mandic, o provedor que todo mundo tinha era Amchan, né? Era um negócio muito doido, né? Como que você acessava a internet. E daí, eu montei uma corretora online que se chamava Netrade, em 98. Começamos em 98, fomos online em 99. E em 2000 a gente fez uma fusão com a Patagon, que era uma empresa fazendo a mesma coisa, só que a partir da Argentina. E foi uma coisa super bacana, porque com isso a gente conseguiu ter um footprint muito maior. A gente conseguiu pegar a América Latina inteira, Estados Unidos, e daí acabamos em 2000 vendendo para o Santander, e daí podendo fazer negócio realmente América Latina, Estados Unidos e Europa. E você ficou dentro dessa... Eu fiquei dentro dessa empresa até 2002. Dentro do Santander, digamos. Na verdade não, porque a empresa era do Santander, mas a gente não tinha nenhum relacionamento no dia a dia com o Santander. O Santander, apesar de ser dono da empresa, não falava nada, estava no conselho, deixou o management lá tocando, todo mundo, e eu fiquei lá até 2002. Em 2002, entre 2000 e 2002, eu fiz vários investimentos em empresas pequenas de internet. Como pessoa física mesmo? Como pessoa física. Como anjo, então? Como anjo. Falava-se assim já? Mais ou menos. Já tinha esse termo do anjo, mas não era tão difundido. E as pessoas vinham me buscar com aquele argumento, poxa, você fez sucesso, eu só quero um pouco do teu tempo. E me ajuda um pouquinho de dinheiro. Eu olhava e falava, putz, esse cara parece comigo, vou investir nele, ele vai fazer a coisa também quanto eu. Quem eram esses caras? Eram jovens aí de 18 anos? Jovens que saíram da Netrade, jovens que conheciam o caminho, pessoas que me procuravam, vinha de tudo. E o que eu descobri logo depois é que o processo de ser anjo, o cara não quer só um pouco de tempo e um pouco de dinheiro. Ele quer muito tempo e um dinheiro inteligente. E daí nesse modelo não funciona você investir em um monte de empresas. Tem que investir em menos empresas, porque senão não dá para se dedicar. Uma das empresas que eu investi nesse processo foi a CertSign, que o pessoal me procurou, falando, poxa, estou vendo a internet, queríamos você aqui dentro. Eu entrei como sócio minoritário, e daí em 2002 eu comprei uma participação bem maior e assumi como CEO da empresa. E daí fui tocando a CertSign
De 2012 até 2008 fiquei tocando a empresa. É aquele negócio, né? O bacana é quando você pega a empresa, tem que botar no rumo e faz ela funcionar. O que eu gosto é essa fase, né? A fase quando a empresa já está grande, funcionando, com EBITDA e tudo mais, tem cara muito melhor para tocar a empresa do que eu. Eu fico feliz que alguém toque a empresa. E se você pensar, Ser Design acabou virando um negócio maior que Patagon? Em termos de os números da empresa, sim. A empresa hoje é incrível, né? Em termos de receita, margem, em termos de lucratividade, em termos de impacto nos negócios no Brasil, é uma coisa incrível. Por outro lado, em termos de valor, eu acho que não, porque primeiro que a gente ainda não realizou, né? Eu ainda sou sócio da Ser Design, a gente não vendeu, mas a Patagon foi vendida no momento, no pico da internet, né? Então foi num valuation onde tinha uma expectativa muito alta. Por outro lado, a Patagon, a Netrade, eu acho que a gente criou uma cultura de investimento no Brasil. Quando a gente criou a Netrade, eu fui na bolsa perguntar quantas pessoas físicas investiam no Brasil na bolsa. Como assim pessoa física? Foi a resposta. Tá bom, então, quantas contas de custódia tem na bolsa? 30 mil. 30 mil. E contas de custódia estamos falando de pessoa física e jurídica naquela época. Eu tinha 30 mil pessoas ativas na bolsa, investindo na bolsa. Física mais jurídica, fundos, o que for mais. Hoje em dia, cada corretora minimamente decente tem que ter 30 mil, 50 mil clientes. Então, foi um mercado que absolutamente não existia e que a gente conseguiu fazer acontecer. Então, acho que o impacto que a Netrade teve em termos de ensinar para as pessoas que elas podem investir na bolsa, elas podem ter acesso, que a bolsa é uma coisa viável, que a internet viabiliza as pessoas chegarem aonde elas não podem, foi um impacto muito importante. E vocês sabiam desse número quando estavam começando ainda, né, trade? Isso. Precisaram buscar um investidor? Quando eu comecei, eu precisava de um investidor para bancar parte do investimento, mas eu precisava, o primeiro investidor era para decolar o projeto. Beleza, pegamos um investidor, o projeto decolou, foi ótimo. Foi pessoa física? Na verdade foi o Banco Cidade. O Banco Cidade, na época, eles entraram como sócios, porque eles como sócios, eles podiam me aportar não só dinheiro, mas toda a estrutura do banco e da corretora. Assim eu não precisava fazer um investimento e ter um banco. Eu podia fazer junto com eles. Naquela época, era difícil vender o goodwill. Então, eu investi o mesmo valor que eles para ter a mesma participação que eles. Assim, não vendi um ágio por trazer a ideia. Num segundo momento, eu precisei buscar um investidor para acelerar a empresa. Eu sempre acho que assim, você tem investidor, te permite se dar ao luxo de fazer um modelo de negócio que não necessite de rentabilidade a curto prazo. Porque se você não tem investidor, a empresa vai dar certo, só que vai crescer organicamente e muito mais devagar. Então você tem que diminuir o tamanho da empresa, você tem que se conter mais. Se você tem investidor, você se dá o luxo de acelerar o investimento, contratar pessoas melhores para mirar no lucro lá na frente. Então, ter investidor é um luxo maravilhoso. Mas eu altamente recomendo todo mundo ter investidor. Mas, no momento, um investidor estava bom, fomos para o segundo investidor que era, na época, para conseguir fazer o rollout. Na hora que a gente estava procurando o segundo investidor, a gente já viu que, poxa, a gente estava procurando o segundo investidor, a própria Patagon estava buscando o segundo investidor, e falamos, poxa, está aí um casamento de conveniência, vamos nos juntar e juntos pegar o segundo investidor de cada um de nós. E daí fomos, assim a gente foi. Pegar provavelmente um investimento maior, por causa Bem disso, maior. ao invés de competir, Exatamente. talvez só um levar ainda investimento menor. Foi o que a gente fez. Interessante que o pensamento de se olhar um mercado que era super pequeno e ainda assim alguém investir, né? Hoje você vê várias conversas públicas aí entre investidores, empreendedores e deixa eu ver o seu mercado endereçável, esse mercado é muito pequeno, então não vamos. Eu acho que o tamanho do mercado atual é irrelevante. Eu acho que nesse sentido, o Steve Jobs conta assim, aquela brincadeira que se o Henry Ford tivesse feito uma pesquisa, o que as pessoas querem, eles vão falar, eu quero um cavalo mais rápido.
Nunca. Elas não sabem do mercado. Quando a gente montou a Net3, se eu fizesse uma pesquisa na rua, quem quer investir na bolsa pela internet, para quê? Se eu fizesse uma pesquisa com um investidor que já estava investindo na bolsa, para que na internet? Hoje eu ligo, falo com o meu corretor e invisto na bolsa. Então, o mercado endereçável na época existia, mas não tinha um mercado atual. A mesma coisa acontece quando a gente monta a CertSign. Para que alguém precisava assinar digitalmente? Não tinha infraestrutura. Eu brinco que na CertSign a gente primeiro tinha que passar de em qualquer empresa, né? Você tem 2 estágios. O primeiro estágio é o ovo ou galinha, o segundo estágio é o ovo ou omelete. No ovo ou galinha, que é o estágio da CertSign primeiro, as pessoas não compravam certificado digital porque não tinham aplicações que aceitavam certificado digital. As empresas não investiam em aplicações porque o público não tinha certificado. Então, você não saía desse travado, era um mercado totalmente travado. Então, você tem que ajudar a destravar, crescer o negócio, beleza. Daí, na hora que vira um ciclo virtuoso, maravilhoso, o negócio vai, cresce, virou ovo omelete, está muito claro qual que é o próximo passo. A mesma coisa acontece quando a gente fala de cartão pré-pago. Quando a gente começou o cartão pré-pago, os investidores falaram, qual que é o tamanho do mercado endereçável? Fala, é os 50% da população que não tem conta em banco. Mas esses caras não têm cartão pré-pago. Justamente porque não tem cartão pré-pago é que existe o mercado. Vai vender cartão pré-pago para quem não tem, né? Para quem não tem. E daí eles falam, não, mas os bancos vão pegar eles. Não, se os bancos quisessem pegar eles, já tinham pego esses caras. E trabalhar, e você sempre tem que pegar qual que é a ineficiência do mercado. É aquele negócio, o banco está interessado o desafio da classe de renda, de baixa renda. O problema como você não consegue fazer negócio com a baixa renda, porque a baixa renda tem renda baixa. O problema é que a renda é baixa. Se a renda é baixa, não tem margem para você ganhar dinheiro. Então você tem que mudar completamente a maneira de fazer negócio. Você não vai vender cartão para baixa renda usando a rede de agência. Você não vai pagar para um gerente de conta que ganha 3, 5 mil reais e fica sentado numa agência para ele vender um cartão que custa 10 reais. Então você tem que mudar totalmente o seu modelo de negócio. Então eu acho que isso aí vale para um monte de coisas que a gente faz. Quando eu monto a Net3, eu estou tentando dar acesso para as pessoas poderem investir na bolsa. Quando eu monto a CertSign, eu estou dando acesso para que as pessoas sejam quem elas são pela internet, sem dúvida nenhuma da identidade delas. Quando eu montei a Net3, o meu grande problema era, que era a minha grande discussão com o Banco Central. Como que eu sei, o Banco Central me questionou muito. Como que eu sei que a pessoa que está abrindo a conta pela internet na Net3 é realmente quem ela diz que ela é? Eu vou lá, porque eu estou pedindo para o cara ir no cartório assinar digitalmente. Pô, tá errado. Porque eu pedi para ele ir no cartório, eu estou usando alguém que está autenticando aquela documentação em papel. Já se eu faço uma assinatura digital, a pessoa é quem é porque ela assinou aquilo lá. A mesma coisa acontece agora na acesso. Estou dando acesso para as pessoas poderem ser gente financeira na internet. Mas essa sequência você não conseguia ver antecipadamente. Não era um plano claro. Não, primeiro essa etapa. Não é um plano claro, mas é uma história que hoje eu olhando para trás, eu vejo, putz, faz todo sentido. Eu teria que ser muito inteligente para ter visto isso aí. Impossível alguém ter visto isso. E a mesma coisa poxa, o que eu estou vendo para frente? Também não tenho a menor ideia que eu estou vendo para frente. Não, e uma coisa também é imaginar isso, outra coisa é conseguir desenhar um plano coerente e, em terceiro lugar, ainda conseguir executar, né? Assim, eu lembro, na hora certa. É muito difícil. Quando eu montei a Net3, o meu grande desafio era que eu estava montando uma corretora online baseado num business plan cujo número era 30 mil pessoas investindo na bolsa, 50, 100 mil assinantes da Exame. Eu tinha que ver que número, a minha base era muito pequena. Então o que eu acabei fazendo? Eu errei 100% das minhas premissas. Se eu olho meu business plan versus o que deu, eu errei tudo. Receita, despesa, número de cliente, velocidade, tudo eu errei. O que eu acertei? O bottom line, que era o tamanho máximo do prejuízo que eu podia ter. Então, eu acho que a gente a pergunta que você fez, né? O mercado endereçável, a gente sabe? Não tem a menor ideia do mercado endereçável. O mercado endereçável é o que vai ser. A gente tem que ter tenacidade de chegar lá.
E o fato de saber o quanto pode perder, até onde você vai gastar, é o teu limite. Quanto de dinheiro que você tem, isso. né? E daí na hora que volta na história do investidor individual, o investidor que investe na tua empresa. Se você não tem investidor, você sabe quanto que é o teu cheque. Se você tem investidor, você também sabe quanto é o teu cheque. E se você tem investidor e o teu cheque acaba no momento, você sabe quando é a hora de sair buscando um novo investidor. Então é um negócio totalmente cadeado. O que você não pode é não planejar o dia seguinte.